Meu nome é Viego, e esta é a história da noite que mudou minha vida para sempre, a noite em que entrei na mansão Blackthorne. Muitos anos se passaram desde então, mas as lembranças dessa noite ainda me assombram, como sombras que nunca desaparecem. Naquela época, eu era um jovem aventureiro em busca de emoções fortes. Tinha ouvido falar da mansão Blackthorne através de lendas urbanas e histórias arrepiantes que ecoavam nas tavernas locais. Dizia-se que a mansão estava abandonada há décadas, uma construção imponente que se erguia no topo de uma colina escura e sinistra. As histórias eram tão aterrorizantes que poucos se atreviam a se aproximar da mansão, mas eu, tolo e cheio de bravura juvenil, estava determinado a descobrir a verdade por trás dos rumores. Convidei alguns amigos para me acompanhar, e na noite escolhida, nós partimos em direção à colina. À medida que nos aproximávamos da mansão, uma sensação de apreensão crescia em meu peito. A lua cheia lançava uma luz pálida sobre a mansão, tornando-a ainda mais ameaçadora. As janelas quebradas pareciam olhos vazios e sem vida, e as paredes estavam cobertas de musgo e trepadeiras, como se a própria natureza estivesse tentando engolir a construção. Ao entrar na mansão, fomos recebidos por um silêncio mortal. O som de nossos passos ecoava pelos corredores vazios, e cada sombra parecia esconder um segredo sombrio. Enquanto explorávamos os quartos empoeirados, começamos a notar detalhes perturbadores. Retratos antigos pendurados nas paredes retratavam rostos sombrios e distorcidos, e as mobílias estavam cobertas de lençóis empoeirados como se alguém tivesse saído às pressas. Ao cruzarmos o portão enferrujado, um calafrio percorreu minha espinha. O ar estava espesso e carregado de uma energia opressiva, como se o próprio lugar estivesse nos advertindo para voltarmos atrás. Mas seguimos adiante, iluminando nosso caminho com lanternas tênues. Ao entrar na mansão, fomos recebidos por um silêncio mortal. O som de nossos passos ecoava pelos corredores vazios, e cada sombra parecia esconder um segredo sombrio. Enquanto explorávamos os quartos empoeirados, começamos a notar detalhes perturbadores. Retratos antigos pendurados nas paredes retratavam rostos sombrios e distorcidos, e as mobílias estavam cobertas de lençóis empoeirados como se alguém tivesse saído às pressas. Quando chegamos à sala de jantar, uma visão macabra nos fez parar. Uma mesa estava posta com talheres de prata e pratos vazios. As velas queimavam, lançando sombras dançantes nas paredes. Mas o mais perturbador era o que estava no centro da mesa, em uma cabeça de boneca que parecia ter sido arrancada do corpo e colocada em um prato de porcelana. Sangue falso escorria da boca da boneca, criando uma cena grotesca e aterrorizante. Aquela visão nos deixou atordoados, mas a curiosidade nos impelia a continuar explorando. Subimos a escadaria sinuosa até o segundo andar, onde os quartos eram ainda mais decadentes e assustadores. Em um dos quartos, encontramos uma cama coberta por lençóis manchados de sangue e uma caixa cheia de facas enferrujadas. Foi quando ouvimos o primeiro som estranho da noite, um arrastar lento e arrastado que vinha de algum lugar próximo. Todos os olhares se voltaram para a escuridão do corredor. Foi então que vimos a figura sombria, uma silhueta alta e sinistra, que se movia em nossa direção. O pânico tomou conta de nós, e corremos escada abaixo, tropeçando sobre nossos próprios pés. A figura nos perseguia implacavelmente, e enquanto corríamos, ouvimos risos frios e sussurros ameaçadores. Nossas lanternas tremiam e pareciam prestes a se apagar a qualquer momento. Conseguimos chegar à sala de estar, onde nos encurralamos, olhando ao redor em busca de uma saída. Foi então que vimos o que parecia ser uma porta secreta no canto da sala. Com a figura se aproximando rapidamente, não tínhamos escolha a não ser abrir a porta e entrar. A porta nos levou a uma escadaria estreita e escura que se estendia para baixo, como se nos levasse às profundezas da terra. Descemos apressadamente, sem saber para onde estávamos indo, mas qualquer lugar era melhor do que enfrentar a figura que nos perseguia. Quando finalmente chegamos ao fim da escadaria, nos encontramos em um lugar que não deveria existir. Era uma espécie de porão, mas as paredes eram feitas de pedra nua e o ar estava carregado com um cheiro de mofo e decadência. À nossa frente, uma porta de ferro maciço estava entreaberta, revelando um corredor ainda mais escuro além dela. Enquanto hesitávamos,
Ouvimos o som de passos lentos e pesados ecoando no corredor. A figura estava se aproximando, e não tínhamos para onde ir além da porta entreaberta. Foi então que a porta começou a se fechar lentamente, como se algo estivesse do outro lado, empurrando-a em nossa direção. Entramos no corredor escuro e seguimos adiante, nossa visão limitada pelas lanternas fracas. O corredor parecia se estender interminavelmente, e a sensação de que algo terrível estava nos perseguindo nunca nos deixou. Finalmente, chegamos a uma sala ainda mais bizarra. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e velas queimavam em pedestais. No centro da sala, havia uma espécie de altar macabro, com objetos estranhos e uma figura sinistra esculpida em pedra. Parecia algum tipo de altar de sacrifício, e a atmosfera estava eletricamente carregada. Antes que pudéssemos reagir, a figura sombria apareceu na porta da sala, bloqueando nossa única saída. Agora, estávamos encurralados, e não havia escapatória. A figura começou a falar em uma língua que eu não entendia, e as velas começaram a tremer. Uma sensação de pavor absoluto se apoderou de mim, e percebi que estávamos lidando com algo além da nossa compreensão, algo sobrenatural e maligno. Eu não sei como, mas conseguimos escapar daquela sala e da mansão assombrada. Corremos até chegarmos à segurança do lado de fora, onde o ar fresco da noite nos envolveu como um abraço caloroso. Nunca olhamos para trás, nunca mais nos aventuramos na mansão Blackthorne. A experiência naquela noite me assombrou por anos, e ainda hoje, quando fecho os olhos, vejo as sombras e ouço os sussurros daquela mansão maldita. A mansão Blackthorne era um lugar de pesadelos, um lugar onde o horror se escondia atrás de cada porta e o medo espreitava em cada sombra. É uma lembrança que nunca desaparecerá, uma história que nunca deixarei de contar, uma noite de terror que mudou minha vida para sempre.